Por que eu sempre termino os meus vídeos com esta saudação? Que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei. Viva Cristo Rey. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación, en nuestra... ¡Viva Cristo Rey! Você seria capaz de pegar em armas para defender o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o direito de professar a sua fé nele e cultuá-lo publicamente? De onde vem o grito de Viva Cristo Rei? O lugar é o México, e neste vídeo você conhecerá um dos mais incríveis testemunhos de fé que influenciou a minha conversão e deu diversos santos à igreja. Também vou te dar uma dica chingona de filme que fala sobre isso e que é praticamente desconhecido aqui no Brasil. Bem-vindos, vocês estão no canal Catholic Cholo. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e este vídeo eu fiz pensando em você. Tanto que vem ao meu canal buscando conteúdo cristão católico, quanto você que vem ao canal atrás de temas relacionados à cultura chicana e ao México. Eu vou te apresentar o testemunho de fé e de coragem de mexicanos que pegaram em armas pela defesa do nome de Cristo, assim como pelo seu direito de ostentar símbolos religiosos e poder cultuá-lo professando a sua fé publicamente. O testemunho de pessoas de todas as classes, de idosos a crianças, que ofertaram a sua vida, inclusive derramando o próprio sangue para não renegar a Cristo. Por fim, irmãos, também vou dar uma dica de um filmaço que trata dessa história, mas que é pouco ou nada conhecido aqui no Brasil. Portanto, fique comigo até o fim deste vídeo. ¡Viva Cristo Rey! Que viva Cristo Rei! Este era o grito de guerra daqueles que passaram a ser conhecidos na história como cristeiros. Tudo começou entre o período de 1910 e 1924, ou seja, o período posterior à Revolução Mexicana. Período este, inclusive, que deu grandes heróis à história mexicana. Nomes que se tornaram símbolos, como o caso de Pancho Villa e Emiliano Zapata. Inclusive já me pediram para fazer vídeos sobre eles e certamente farei mais para frente. Então já fica aqui uma promessa para vocês. Mas o momento agora é de falar de heróis de causas ainda mais nobres. Mais nobres do que as causas destes grandes heróis? É isso mesmo. Imagina descobrir heróis que lutam por coisas mais elevadas, não apenas por aquilo que acreditam, mas sobretudo pela defesa de Deus, a defesa da fé e a salvação de suas almas. Este período posterior à Revolução, ou seja, de 1910 a 1914, foi um período de governo republicano. O México, então, após a sua Revolução, passou a ser governado por presidentes, que muitas vezes atuavam como ditadores. A maior parte destes presidentes, se não todos, tinham grande influência maçônica. Quase todos, se não todos, eram maçons. E isso tem relação com o comportamento que foi se adotando da parte do governo em relação à igreja. Um comportamento de oposição, quando não de desprezo. Afinal, para quem não sabe, a maçonaria é uma inimiga histórica da Igreja Católica. A maçonaria se opõe à igreja há séculos, e isso se deu também no governo mexicano. Então diversas ações anticlericais foram acontecendo no decorrer deste período, até que por fim chegamos a 1924, quando sobe ao poder o presidente Plutarco Elías Calles. Bom, uma característica que é importante saber do presidente Calles é que, como um bom maçom, ele era totalmente anticlerical. Ele odiava a igreja e odiava tudo o que ela representava, sobretudo por ela estar tão entranhada no povo mexicano, que, como sabemos, é um povo extremamente católico. Já nos primeiros anos de governo do presidente Calles, ele foi impondo algumas dificuldades ao bom funcionamento da igreja no México.
E isso porque a visão dele, como a visão dos maçons mexicanos de uma forma geral, ou pelo menos a desculpa que eles utilizavam, né, para essas dificuldades ou princípios de perseguição, era dizer que a igreja, por estar ligada a Roma, era uma representante de forças estrangeiras no México. Ou seja, era uma infiltrada no México, né? Eram infiltrados que representavam pessoas de fora com interesses que não os interesses do México. Então, numa tentativa de eliminar, né, essa ligação com agentes exteriores, ele resolveu apoiar uma ideia de Jerico. Ele apoiou a criação de uma igreja nacional mexicana. Então ele apoiou um cisma na igreja. Em outras palavras, é quando um bispo, padres, enfim, resolvem se desligar, se desvincular de Roma para assim poder se autogovernar, formando assim a sua própria autoridade autônoma, digamos assim. Então o presidente Calles viu nessa oportunidade a chance de separar a igreja mexicana do resto da igreja católica e de sua cabeça, que está em Roma, no Vaticano. Só que essa tentativa foi frustrada, né? Foi um fiasco. 3 representantes do clero mexicano aderiram a essa loucura. Inclusive, posteriormente, eles vão se arrepender disso, né, e se retratar a respeito. Mas o fato é que toda a igreja mexicana ficou escandalizada com essa proposta do governo, assim como o povo. O pueblo mexicano, por mais simples que seja, não caiu nessa. As pessoas ficaram escandalizadas e passaram a defender a igreja. Literalmente, né? Neste período o governo já quis inclusive se apropriar de algumas igrejas para tentar transferir para essa nova igreja que eles estavam criando, mas o povo não aceitou. Então diversas pessoas, idosos, crianças, mulheres, trabalhadores rurais, eles passaram a se organizar com armas velhas, pedaços de pau, pedra, para defender as igrejas e evitar que o governo tentasse desapropriá-las. Bom, paralelamente a isso, né, as associações, os grupos de católicos mexicanos, eles começaram a perceber essas más intenções do governo. Então eles se organizaram e acabaram fundando uma única associação. Então a antiga Associação Católica da Juventude Mexicana, o antigo Partido Católico e outras associações católicas se organizaram, se juntaram e formaram a Liga Nacional de Defesa da Liberdade Religiosa. O referido grupo, como é de se imaginar, visava lutar para que o governo cessasse com essas medidas anticlericais, antirreligiosas. Só que o resultado foi o contrário, né? O governo Calles, na mesma hora, já classificou este grupo como um grupo rebelde, um grupo sedicioso, e vários dos seus líderes foram presos. No mês de julho de 1925, veio a gota d'água, né? Porque o governo ele fechou o seminário de Guadalajara. E aí o que aconteceu? Começaram alguns enfrentamentos. O povo começou a perceber que aquilo era fora do normal, né? Era fora do comum. Estavam começando a perseguir realmente a igreja. E assim aconteceram os primeiros embates entre população e governo. Governo contra a igreja, povo em defesa da igreja. O presidente Calles, por sua vez, deu início àquilo que depois passou a ser chamado de Leis Calles, que começou da seguinte forma, né? Ele pediu ao Congresso que o autorizasse a tomar algumas medidas mais drásticas. A primeira delas foi pedir autorização para que ele tivesse o poder de mudar o Código Penal do país. E o Congresso, também amplamente composto de maçons, seus irmãos, aceitaram. E assim começou então a transformação inclusive das leis do país para se adequar aos planos antirreligiosos do presidente. Dom José Mora y del Río, que na época era o arcebispo da cidade do México, ele deu uma entrevista, né, para um jornal da época dizendo que aquilo era inaceitável e que eles lutariam contra aquilo. O presidente entendeu isso como uma provocação por parte da igreja, ou ao menos foi assim que ele justificou a sua atitude seguinte, que foi mandar prender o bispo. Então o bispo foi preso. Ainda no início do ano, irmãos, estamos aí por volta de fevereiro, março de 1926, quando começam a ser implementadas de fato as primeiras medidas, né, anticlericais, mais radicais. Bom, com a aplicação de fato das leis Calles, o que passou a acontecer em todo o território mexicano por ordem do governo federal? Fechamento de seminários, fechamento de escolas católicas,
proibição do uso de símbolos religiosos em público. Então os padres, os sacerdotes eram proibidos de sair às ruas de batina, tinham que sair trajados à paisana, proibição de uso de cruzes e outros elementos da nossa fé, e por fim, fechamento das igrejas. O culto público estava proibido. A igreja, como resposta, resolveu de fato encerrar, proibir a celebração de todos os sacramentos em público, o que levou de fato o povo a se desesperar. Porque imaginem, para um povo realmente fiel, você não ter mais acesso aos sacramentos, você não poder mais ir à missa, você não poder se confessar, você não poder batizar o seu filho, se casar. O que hoje o mundo despreza, né, o que a sociedade moderna não dá qualquer valor, para aquela sociedade mexicana era o centro de sua vida. E isso em todas as esferas, em todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre, trabalhador rural, trabalhador do campo. Todos se sentiram tocados naquilo que tinham de mais precioso, de mais valioso em suas vidas. Então o povo resolveu que isso não ficaria assim. Ainda em julho de 1926, a Liga resolve lutar por vias pacíficas, né? Eles programam um boicote geral, que tem os seus efeitos, mas não aquilo como eles imaginavam, não o que eles esperavam. E o governo, entendendo que era um enfrentamento, um embate de fato, começa a perseguir ainda mais a igreja, começa a deportar os sacerdotes que não são mexicanos, sacerdotes estrangeiros, e por fim começa a perseguir também as pessoas comuns, as pessoas simples, prender, torturar, pedir que entreguem nomes, expulsam alguns bispos mexicanos, e a população entende que ali é o limite, né, entre o aceitável, entre o tolerável e o momento em que se tem que fazer algo. Então os primeiros grupos de combatentes do povo mesmo começam a se organizar sem qualquer relação, sem qualquer ligação, sem qualquer contato entre si. São movimentos que vão surgindo naturalmente em áreas diferentes do México. E estes movimentos têm um único e mesmo objetivo: lutar, mesmo que seja literalmente, né, por meio das armas, para defender a fé, defender o direito de professar a fé em Nosso Senhor, defender o direito de rezar, de celebrar missa, de ter acesso aos sacramentos da igreja. Estes grupos passaram a ser chamados de cristeiros. A princípio num tom meio pejorativo, mas para eles foi motivo de orgulho ser chamado assim, né? Porque cristeiro seria um defensor de Cristo. E assim os movimentos foram automaticamente se identificando e trazendo à tona aquele grito que ficou tão célebre e tão marcado como o grito do movimento cristeiro: Que viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! A origem deste grito, o porquê, eu vou deixar para um outro vídeo para que este não fique muito extenso, mas o fato, hermanos, é que os movimentos cristeiros, os grupos cristeiros passaram a combater o Exército Federal Mexicano. Em janeiro de 1927, houve o grande levante, né, uma grande rebelião geral dos grupos cristeiros contra as leis iníquas do governo Cádiz, e neste momento os movimentos cristeiros começaram a se organizar, a se relacionar, até que a Liga, por sua vez, organizou, né, um comando central que seria liderado por um general de guerra muito experiente chamado Enrique Gorostieta. Este general, portanto, passou a ser o general do exército cristeiro, que no seu ápice chegou a contar com mais de 50 mil pessoas. Fora todos aqueles que ajudaram o exército cristeiro indiretamente, né? Mulheres, crianças, idosos, que quando não pegavam em armas para enfrentar o governo, ajudavam com o transporte de munição, transporte de alimentos, davam guarita para essas pessoas se refugiarem, prestavam socorro aos feridos, enterravam os mortos, enfim, foi todo um movimento que mobilizou a população católica mexicana em prol da defesa de Cristo Rei e do seu direito de cultuá-lo publicamente. A Guerra Cristeira se estendeu até julho de 1929. Milhares de mexicanos morreram dando sua vida por Cristo, muitos deles de maneira anônima, e até hoje não saberemos os seus nomes ou as suas identidades. No entanto, muitos outros foram identificados, muitos outros entraram para a história mexicana e para a história da igreja como não apenas heróis, mas santos, pessoas que viveram e morreram por sua fé em Cristo e pelo direito de cultuar a Nosso Senhor publicamente. Vários ficaram para a história,
Podemos citar alguns heróis, né, alguns grandes nomes, como o próprio general Enrique Gorostieta. Podemos citar o famoso Victoriano Ramírez, que ficou popularizado pelo nome de 14, El 14, porque em uma emboscada do governo em sua casa, foi cercado por 14 soldados e conseguiu eliminar a todos e sair vivo dessa história. E por último, falando de santos, né, nós tivemos diversos exemplos de santidade neste período da Guerra Cristera, a começar por aqueles que foram reconhecidos de fato pela igreja, canonizados, beatificados, alguns estão em processo ainda. Podemos falar de Anacleto Gonçalves Flores, podemos falar do padre Miguel Agustín Pro, né, um mártir cristeiro que foi preso, condenado à morte, sem julgamento, a não ser o único crime de celebrar a missa às escondidas para as pessoas mais simples. E este foi o crime que fez com que ele pagasse com a vida. E um dos casos mais surpreendentes, que é o de San José Luis Sánchez del Río. A história dele é incrivelmente emblemática e é contada no filme que eu vou indicar para vocês a seguir. Então é uma história incrível e que você poderá acompanhar juntamente com a história do El 14, juntamente com a história do general Vega, que era um padre que se tornou general do exército cristeiro também, com a história do general Gorostieta e tantos outros mártires cristeiros. Você poderá encontrar na dica que eu vou te passar agora, irmão. Tem um filme espetacular, um filmaço, que não sei por qual motivo não chegou sequer a ser lançado aqui, que é o filme For Greater Glory, ou Cristiada. Em países de língua espanhola, ele foi lançado dessa forma. O filme For Greater Glory foi lançado em 2012. Eu não sei por qual motivo não foi lançado no Brasil. Eu lembro que à época eu inclusive entrei em contato com os produtores do filme para saber, né, se seria lançado aqui. Eles disseram que já estava em processo de dublagem, mas por algum motivo não foi lançado. Ele é estrelado pelo Andy Garcia, que faz o papel do general Gorostieta, e tem uma série de outros grandes atores e atrizes, além, é claro, de contar histórias incríveis como a do beato Anacleto Gonçalves Flores, como a história de São José Luis Sánchez del Río, que é o garoto que eu mencionei. Tudo isso está retratado neste filme. Como você pode assisti-lo? Você consegue encontrá-lo pela internet. Eu não manjo muito de internet, mas se você tem acesso, tem facilidade, muito provavelmente você vai conseguir encontrá-lo por ali, numa versão inclusive legendada, não a versão dublada, mas a versão legendada em português. É um filme incrível e que vale muito a pena você assistir. Certamente vai fortalecer a sua fé, assim como fortaleceu a minha. É isso, hermanos. Espero que você acompanhe o nosso canal, porque no decorrer dele eu vou trazer outros fatos, outras histórias relacionadas à Guerra Cristeira, que é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo de fé e de coragem. Como é importante nós pensarmos que, além do que nós vemos, né, desta vida material, que é efêmera, que é passageira, há uma vida muito mais importante, que é a vida eterna e a salvação da nossa alma. Certo, irmãos? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o like, deixe um comentário dizendo se você já conhecia a história da Guerra Cristeira, a história dos cristeiros, e se não, o que você achou deste conteúdo que eu trouxe para você. É isso, um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.